Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Deus que fez o céu e a terra. Vamos então ler a mensagem da palavra de Deus, que está escrita aqui em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, e com o seguinte tema de mensagem: Igreja de Éfeso, volta-se. Vamos lá então, e diz assim a palavra do Senhor. O título é Carta às 7 Igrejas da Ásia. Primeira carta à Igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tenha na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que podes sofrer os maus, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentiroso, e sofreste, tende paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória seja dado ao Altíssimo. Tema da mensagem de hoje: Igreja de Éfeso, volta-se. Entenda uma coisa, que após ler as Sagradas Escrituras, eu tive uma visão maior e melhor concernente ao que Deus quer passar para cada um de nós. Deus, assim, o nosso Deus que fez o céu e a terra, Ele trabalha de diversas maneiras, de diversos jeitos, dos quais aonde o homem assim natural, ele não pode entender. Ele só poderá entender se ele assim entrar no Espírito, porque se ele estiver na carne, com certeza ele não vai entender nada, porque para se entender as coisas de Deus, tem que se discernir espiritualmente, porque se você estiver na carnaréia da carne, como muitos já diz por aí no osso, tu não entenderás, porque Deus só entrega o recado e só fala com aquele que tiver com o ouvido atento para ouvir o que ele tem para passar. Aleluia, glórias a Deus. Deus tem trabalhado de diversas maneiras, irmão, espectadores que estão ouvindo nessa hora, e ouvintes também desta emissora. Deus, Ele tem trabalhado para te despertar e me despertar, para que a cada dia andamos num caminho de luz, esse caminho dos quais, aonde o preço é muito grande para se caminhar, mas há uma coroa de glória preparado para cada um de nós. Aleluia, glórias a Deus. O nosso Deus primeiro advertiu a igreja de Éfeso, pedindo para que ela se voltasse para Ele, porque antes achava que estava no caminho, mas não estava. Só uma carta que foi direcionada para uma igreja, e primeiramente o recado vem primeiro para o anjo, para depois vir para a igreja, para que você entenda no linguajar e no seu linguajar mais correto. O primeiro recado que Deus enviou: envia o pastor da igreja de Éfeso, o que eu tenho para falar e fazer, se muitos dos quais não se arrependerem. Aleluia, glórias a Deus. É o que diz no versículo 1 do capítulo 2.
escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda nos 7 castiçais de ouro. Aleluia, glórias a Deus. Este que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele disse: onde tiver 1 ou 2 reunido em meu nome, eu ali estarei presente. E nesse tempo dos quais Deus tem trabalhado para poder despertar o homem e a mulher para a sua obra, para que ele venha entender e para que ela venha entender que há um reino de glória aguardando a cada um de nós, desde o início da criação até neste ano de agora. Deus tem trabalhado de diversas maneiras para despertar o homem para ir para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Mas cadê os homens que têm o paladar dos céus? Mas cadê os pastores que estão aí ordenados por Deus para pregar o Evangelho? Deus tem chamado você que é sacerdote para se ministrar a palavra de vida. Esqueça o material e conduz o espiritual para alimentar as almas. Aleluia, glórias a Deus. Haverá uma cobrança muito grande. Você que é sacerdote, porque Deus confiou nas suas mãos o que os anjos queriam fazer. Os anjos queriam descer para vir aqui pregar o Evangelho. E Deus falou: não, tem o anjo da igreja de Éfeso, ele pode pregar. Tem o anjo da igreja Assembleia, tem o anjo da igreja Batista, tem o anjo da igreja Universal, tem o anjo da igreja Shekinah Quadrangular Nova Vida. Eles podem pregar. Aleluia, glórias a Deus. Mas se eles não estiverem anunciando o Evangelho de Deus, que morreu Jesus Cristo na cruz para que se cumprisse a palavra do Senhor, se não pregar, mais tarde um dia vai se encontrar com Deus, e Deus assim requererá da mão de cada um. Aleluia, glórias a Deus. É uma interpretação para você da realidade de Deus. Deus tem assim despertado o homem e a mulher para a realidade da vida. Para isso as aflições estão vindo, para isso os problemas estão acontecendo, para isso as portas estão se fechando, para que entendam que existe um Deus no céu pronto a socorrer o homem e a mulher. Aleluia, glórias a Deus. Nós não estamos aqui nessa hora brincando de ser crente e nem anunciando para você algo em vão. É uma realidade da vida, porque foi imposta a cada um de nós. E o apóstolo Paulo falou: ai de mim se não pregar o Evangelho. Se você não prega, Deus levanta o outro para pregar. Se o outro não prega, Deus levanta a jumenta para pregar. Se a jumenta não prega, as pedras clamarão. Ou se o homem está sem alimento, a corva desce do céu e traz o alimento fresquinho para o alimentar. Aleluia, glórias a Deus. Eu lendo a Bíblia, eu lendo as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, eu vi a vida de um homem ao qual estava passando no seu momento difícil e estava com fome. Não tinha nada para comer naquela hora. E Deus, olhando do céu para cá, ele viu Elias passando naquela dificuldade. E de repente, Elias passando naquela dificuldade, na sua dificuldade de fome, Deus trouxe logo os seus serviçais, os seus garçons mais perto, trouxe a corva